Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. Hoje no programa eu vou trocar ideia com vocês sobre um tema que eu considero muito interessante. Nós vamos falar sobre o mistério dos milagres. Inicialmente, ali no comando do som, Pedrão e Samuca fazendo tudo chegar bacaninha e redondinho para vocês. Então vamos juntos aqui nesses 25 minutos, sempre trabalhando a parte correspondente ao conhecimento. Como todos bem sabem, né, sempre quando eu estou aqui no ar da Rádio Mundial, eu procuro trazer para todos vocês uma possibilidade da gente refletir sobre vários assuntos, sobre forças que estão presentes aqui no mundo humano, que merecem uma reflexão, porque quando nós começarmos a compreender que o conhecimento é realmente a chave que liberta, nós vamos começar a aplicá-lo diretamente na nossa vida, aí que surge o saber. Conhecimento é uma coisa e sabedoria é outra. Conhecimento muitas pessoas podem ter, podem sintonizar, de repente, uma linha de conhecimento e, através desta linha de conhecimento, se aprimorar, se aprofundar, mas se ele não é colocado em prática, ele nunca se torna sabedoria. Então eu procuro aqui, sempre de acordo com a minha possibilidade, com todo o meu coração, aqui para os ouvintes da Rádio Mundial, trazer esses assuntos e colocar de acordo com os meus estudos, com as minhas pesquisas, obviamente sempre sujeito a erros e enganos, porque a gente está num aprimoramento. Todo ser humano, quando entra no jogo evolutivo, quando reencarna, ele sempre traz o propósito de se aprimorar. E o aprimoramento vem através dessa busca, que é justamente conhecimento, que eu estou falando para vocês, e de acordo com a potencialidade de cada um, esse conhecimento aplicado em prática, ele se torna saber. Mas para esse conhecimento realmente se tornar sabedoria e ser colocado em prática, primeiro ele precisa reverberar como uma verdade interior. Daí que nós temos hoje, como eu sempre falo nos meus programas, através das redes sociais, de uma forma direta, vamos colocar na internet, né? A informação, ela tem uma velocidade incrível. Então, ao mesmo tempo que nós podemos propagar uma coisa elevada, um assunto muito bacana que vai gerar esse conhecimento no seu lado positivo, nós também temos um lado complicado. Às vezes nós vemos as pessoas, né, utilizarem essas redes sociais, essa parte correspondente à velocidade da informação para manipulações, e todo mundo que me segue aqui sabe que eu falo isso constantemente, porque nós precisamos aprender a peneirar através dessa velocidade da informação. Porque se a gente pega tudo que a gente ouve, tudo que vem para a gente sem nenhum discernimento, a gente muitas vezes pode recorrer ao erro. Por isso que eu mesmo disse aqui, né, no programa de hoje, que tudo que eu falo aqui você nunca deve aceitar como uma verdade absoluta. Procure meditar, procure pensar um pouquinho, procure se aprofundar, não fique somente no conhecimento raso, propagado através da velocidade da informação. Então procure sempre, independente do que você esteja buscando para o seu aprimoramento, seja uma autoajuda, que aqui na própria rádio nós temos muitos comunicadores. Eu, infelizmente, não conheço muitos, porque a gente chega aqui rapidinho, faz o nosso programa e parte para a nossa vida aí fora, mas existem muitos programas de autoajuda. Procure se aprofundar de acordo com o que reverberou como verdade dentro de você. Isso, para mim, Newton Schultz, ele deveria ser um ponto esclarecido para as crianças logo cedo na educação delas, né? Que elas devem compreender que existe essa diversidade muito grande, principalmente na atualidade, que ela, com os seus aparelhos eletrônicos, né? Os seus tablets, os seus celulares, hoje uma criança, nem sei quantos anos, 4, 5 anos, acredito que elas já querem ter o celular na mão, porque é a referência que elas têm, né? E poxa, que coisa legal, eu mesmo posso manipular isso. Eu acredito que crianças até mais novas, né? Eu não tenho crianças pequenas na família, então eu não posso, de repente, colocar a idade exata, que isso também vai variar de cada uma, ou da educação, ou do meio que nasceu, né? Mas eu vejo que nós deveríamos colocar
essa possibilidade da criança começar a compreender que ali não tem só coisa boa, que ela não deve acreditar em tudo que ela vê aí. Muitas vezes nós pegamos adultos que acreditam em qualquer coisa que é falado na internet, no YouTube, que hoje está em alta, o próprio Instagram, que é um veículo muito grande de propagação de informação, assim como o Facebook. Essas são as que eu veio na minha cabeça agora, obviamente que temos várias, mas procure ter sempre discernimento e aprofundamento naquela informação que você teve como verdade, como eu mesmo disse, até mesmo no que eu falo aqui para vocês. Mas eu asseguro, sempre quando eu trago um programa aqui para vocês, um tema a ser desenvolvido, pelo menos um pouquinho eu li, um pouquinho eu procurei me aprofundar, eu procurei compreender da onde veio essa informação. Então hoje, no tema do programa sobre milagres, eu posso citar para vocês que o conhecimento que está sendo passado para vocês foi um conhecimento que eu busquei e me alicercei no professor Henrique José de Souza, que é o patriarca da Sociedade Brasileira de Obiose, Helena Petrovna Blavatsky, Mário Rosso de Luna, próprios seguidores da teosofia. Então eu li bastante sobre isso para poder trazer algo que para mim é verdade. Então sempre quando eu trago algo aqui, que nunca eu procuro sensacionalismo, criticar ninguém, eu respeito tudo e todos, mas eu procuro trazer aqui o que é verdade para mim. Então vamos procurar entender os milagres. Por que os milagres acontecem? Que conexão que é essa? Como que isso se processa? É muito interessante. Pelo que eu entendi, os milagres ocorrem pela conexão criada pelo próprio ser humano com o que nós chamamos popularmente de anjos e deuses. Então, por isso que eles são considerados milagres, porque eles não são compreensíveis para a consciência humana de acordo com a capacitação do que a pessoa tem de conhecimento mental, mesmo o astral, que está ligado mais aos desejos, e as coisas físicas. Então, os milagres, eles ultrapassam o que representa para nós, no mundo manifestado na atualidade, uma coisa compreensível. Então, nossa, aconteceu um milagre. Quando a gente fala isso, não fala, aconteceu algo que é paranormal, aconteceu algo que não é comum para a realidade humana, que normalmente os milagres eles vieram trazer algo bom, algo que estava de repente profetizado ou colocado para acontecer como uma coisa ruim, com o acontecimento imediato, vamos falar assim, e ocorre algo que de repente muda aquilo. Às vezes pode ser uma doença terminal que a pessoa fica boa, ou um acidente inevitável que do nada a pessoa escapa e salva. Então nós consideramos isso milagres. Mas o que nós precisamos compreender? Sempre quando nós falamos de uma espiritualidade verdadeira, nós colocamos anjos, nós colocamos mentores, nós colocamos entidades, nós colocamos deuses. Aí você pega, por isso que eu falei da diversidade, quando você começa, através da sua cultura, você começa a observar tudo que existe pelo mundo, você vê que cada um coloca o seu próprio tipo de conexão com estas consciências, originando os nomes. E o que isto gera? Religiões. Daí que as religiões, normalmente, elas representam, até mesmo para a pessoa que se considera um ateu, aquele que não acredita em nada, quando ele chega num determinado momento que ele vê que ele não tem mais uma possibilidade de atuar diretamente sobre o problema ou o desafio que está passando, ele vai através de uma religião, uma autoajuda. Eu acho isso absolutamente louvável, que muitas vezes é assim que a pessoa desperta para essas realidades que existem, sim. Esse governo que nós podemos dizer hierárquico, formado por anjos, por deuses, eles sempre estão presentes. Muitas vezes a gente pensa, principalmente no momento atual, nós estamos agora em 2019, que os deuses e os anjos nos esqueceram. Nossa, como que o mundo pode estar colocado desta forma? Como que isto pode ter acontecido como uma energia densa ou pesada? Nós precisamos compreender que nós estamos num momento onde, pegando o conhecimento do Oriente, isso é chamado de Kali Yuga
traduzindo para o português, a Idade de Ferro. Esta Idade de Ferro, que de uma certa forma ela está acabando quando ocorrerem todas as transformações necessárias. Essa Idade de Ferro, os deuses entregam para a humanidade o comando de tudo. Então, com isso, o ser humano vai aprendendo com os acertos e erros, com a parte do egocentrismo e também do altruísmo, a construir toda a parte evolutiva correspondente ao que nós experienciamos aqui. Então, com isso, a humanidade hoje, ela está num momento muito denso e pesado. Nós temos muito mais a valorização da parte material, da parte mais voltada para o ego, do que o próprio altruísmo em si, de pensar no outro quando a gente age. Não estou generalizando e falando que isso é para todos, mas se pegarmos a massa coletiva, ou a alma mundo, ou seja, a alma do planeta, o que nós temos? Nós temos uma energia que deve ser reciclada. E isso está acontecendo agora. E quando nós começamos a observar esta reciclagem, isso muitas vezes machuca, isso muitas vezes choca, e aí nós ficamos esperando os milagres. Mas os milagres, como eu disse, eles devem ser formados primeiro dentro de nós. Voltando para as religiões que representam, no seu sentido verdadeiro da palavra, que todos sabem, religião vem do religar ou ligar novamente, por isso religar ou ligar novamente o ser humano a estas forças que correspondem, independente da religião, panteão, filosofia, cultura, a esta força que representa o que nós chamamos de divindade ou espírito. É ali que reside o poder dos milagres. Que quando a pessoa começa a compreender que é um lugar de conexão, que ele pode estabelecer isto agora e já, sublimando seus estados de consciência junto do amor e da sabedoria, que eu já falei da sabedoria, que é o conhecimento colocado em prática, e o amor como o altruísmo, ou uma verdade interior onde o ser humano aprende a amar tudo e todas as coisas, ele se conecta ao que popularmente é falado. Vamos colocar alguns nomes. Os campos elíseos dos gregos, nós podemos colocar o céu cristão, nós podemos colocar Valhalla dos nórdicos, nós podemos falar o Devakan, que representa o céu dos teósofos, que na verdade representa o quê? Uma consciência de pura luz, ou lugar onde existe a morada dos deuses, que quando o ser humano, através da sua força de superação, a sua fé, novamente, com altruísmo, amor e também sabedoria, essa pessoa pode se conectar ou entrar em sintonia com estas dimensões sutis. Mas para isso é necessário muita perseverança. E quando ele entra em contato com esta dimensão sutil, que representa a verdadeira espiritualidade que pode ser acessada por qualquer um através de muito esforço, ele traz esse dínamo vibracional aqui para a consciência terrena manifestada, e ele pode ser um operador dos milagres. Aí que nós começamos a entender os santos, os budas, os cristos, ou todos os seres que operam os milagres através dessa conexão que é constante neles. Mas nós, seres humanos comuns, pelo menos eu aqui que vos falo, a gente tem uma tendência a variar muito a nossa frequência. Às vezes a gente se magoa com algumas coisas que acontecem com a nossa vida e a gente deixa a nossa frequência baixar. E quando a nossa frequência baixa, através de vibrações densas que nós mesmos propiciamos para nós, a gente se desconecta desse patamar vibracional maravilhoso que representa, como eu disse, como um exemplo fácil, o próprio céu cristão, ou a morada dos deuses, independente da religião que você cultue ou acesse. Com isso, o que nós vamos entender? Existe um plano intermediário entre este céu que eu falei e o mundo humano onde nós estamos, mas estou falando não necessariamente de dimensões, estou falando no sentido vibracional. É aí que entram os mistérios do que nós chamamos de mundo astral. O mundo astral, ele representa todo o nosso conteúdo interior, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que nós estamos ininterruptamente associados a esta energia. Então ele seria um mundo intermediário que, de acordo com o que você vibra,
de acordo com o que você pensa e você sente para uma fácil compreensão, você se conecta ao nível ou ao subplano, ou vou melhorar agora para uma compreensão mais fácil, um degrau correspondente a essa escada maravilhosa que vai te conduzir ao céu. Então seria como se fosse uma escadaria, assim como Jacó falou, que ele repousou sua cabeça na pedra e ele viu anjos subindo e descendo escadarias. Então ele estava falando exatamente desta sublimação vibracional que ele vivenciou e colocou de uma forma concreta para a nossa compreensão, o que representa o mistério das vibrações que estão presentes dentro de nós. Então, o plano astral, vamos falar um pouquinho sobre ele. Segundo o que eu estudei e o que eu acredito, ele se divide em 7 subplanos, que 7 hoje é o número da evolução. Tudo está associado ao setenário, na própria força correspondente à vibração, que nós temos os 7 tons musicais, ou as 7 frequências cromáticas que geram o próprio arco-íris. Então, esse plano astral, que representa o filtro para nós conectarmos esta realidade celeste, ele se divide em 7 subplanos. Então, de acordo com a sua vibração, você vai e se conecta ao subplano correspondente do que você vibra. Vejam que interessante isso. Então, o mais próximo ao mundo terreno seria o subplano mais denso. Quando você está com uma vibração pesada, uma tristeza, uma raiva, uma melancolia, você está conectado a esse degrau mais denso, porque você vibra isso dentro de você. Então, existe uma conexão ininterrupta com essa realidade. Por quê? Porque o mundo astral está dentro de nós, através do que nós potencializamos. Quando você começa a trabalhar mais o perdão, a fraternidade, a compreensão das experiências que você passa, você vai sublimando esta sua conexão. Então você parte para os subplanos mais sutis. Vamos colocar que o mais sutil é o número 1 e o mais denso é o 7º, ou o número 7. Muitas vezes a pessoa ela está muito próxima dessa energia, da potencialização do milagre, como se ela fosse, ou mesmo se sentisse tocada por Deus, está próxima dessa realidade do segundo, do terceiro ou do primeiro subplano que faz o acesso direto a esse céu. Às vezes, por isso que existe um aforismo que diz: para quem muito for dado, muito será cobrado. Então, se a pessoa está numa vibração extremamente elevada, o que ocorre? Pode acontecer uma pequena provação que, se ela permitir e alimentar principalmente, ela cai dessa escada, no sentido, obviamente, vibracional, e ela se projeta diretamente aos planos mais densos. Na verdade, esses 7 subplanos que eu estou comentando com vocês do mundo astral, cada um também se divide em 7. Então, na verdade, são 49 degraus que, de acordo com a sua possibilidade, você vai elevando. Então, o verdadeiro dínamo do milagre, a verdadeira força de poder se conectar, a parte totalmente de luz para uma fácil compreensão, que eu já citei como exemplo, o próprio céu cristão, Valhalla, você pode dizer os Campos Elíseos dos gregos, Agartha, Shambhala, Shangri-La, existem vários nomes, Avalon. Você precisa, com muito esforço aqui na face da Terra, de acordo com o que você busca, que não pode já, desde o primeiro passo, você já ter um interesse. Isso já vai dificultar, precisa existir o altruísmo. Por isso que a gente tem que aprender na atualidade a pensar mais no próximo, como os próprios grandes seres nos ensinam, aprender a corrigir primeiro os nossos defeitos antes de acusar os defeitos dos outros, aprender a trabalhar essa verdadeira fraternidade para que exista essa elevação. Então, o que pode ser considerado um milagre para você, ele precisa ser primeiro desenvolvido dentro do seu ser. Quando eles ocorrem, é porque existia de uma determinada forma um merecimento que estava sendo projetado ali, um merecimento causado pelaquela própria pessoa que, por direito, teve o sentido real do milagre. Daí que as religiões, se todas trabalhassem de uma forma
totalmente altruísta. A gente sabe, eu não quero criticar nenhuma religião aqui, nem enaltecer nenhuma. A gente sabe muito bem que existem problemas, sim, em todas as religiões, porque o lado humano está ali presente. Mas quando todas, aí já é uma utopia do Newton Schultz, e eu acredito que a gente ruma para isso depois das grandes transformações, como eu citei aqui no programa. Quando todas as religiões começarem de acordo com o que professa ali, com o seu culto, com os seus ritos e com os seus fiéis que ali estão, esse lado coletivo do respeito, do altruísmo, da parte correspondente à conexão verdadeira com este plano superior que eu falei, todos nós iremos transformar a Terra em poucos momentos. A Terra, de uma certa forma, passará a ser um novo Sol e, com isso, o ser humano, praticamente de uma certa forma, sublima também o seu próprio corpo físico e todos nós começaremos a ser um ser humano diferenciado. Nós estamos, na atualidade, num momento muito difícil. Para que ocorra esse milagre, fazendo uma brincadeira com vocês aqui de acordo com o tema que eu estou desenvolvendo, nós temos que passar de uma forma dura, infelizmente, para todas as transformações necessárias do ciclo, para que nós comecemos a sublimar essa energia e merecer a presença real desses mestres que nós falamos que estão nessas dimensões superiores, vamos colocar assim só para uma fácil compreensão. Aí eles terão condições de se projetar diretamente conosco aqui. Enquanto nós estivermos com a nossa energia extremamente pesada, não há condição, somente para aqueles merecedores que entram em sintonia com essas forças. Então, se quer um milagre, forme ele primeiro dentro de você, com muito amor, altruísmo, conhecimento, aprenda a peneirar o conhecimento que, na verdade, busca uma manipulação, como eu disse no início do programa, e procure entrar e se aprofundar no que verdadeiramente representa o que é verdade dentro do seu ser. Eu sempre indico aqui no meu programa a sociedade iniciática que eu pertenço, que é a Sociedade Brasileira de Obiose. Foi ali que eu comecei a ter um pouco mais de discernimento, de acordo com todos os estudos que ali são feitos, e cerimoniais também, que nós temos isso, né? Eu já citei isso aqui nos programas. Se você quiser conhecer a Sociedade Brasileira de Obiose, manda um e-mail para a minha equipe. Você pode estar em qualquer parte do planeta, porque você pode fazer online. Qual é o e-mail da minha equipe para você entrar em contato? equipe@newtonschutz.com.br. Repetindo, equipe@newtonschutz.com.br. O Newton Schutz, pesquisa no Google, é um nome difícil, é a origem germânica, mas ele vai mostrar para você, juntatudo.com.br, equipe na frente. Informe somente a sua localidade e eles vão colocar você em sintonia com o departamento mais próximo ou mesmo a realidade online, independente de onde você estiver aqui no planeta, como eu sempre digo. Então é isso, é uma oportunidade para que você entenda ou comece a compreender esses mistérios que eu estudo até hoje. Então é isso, queridos ouvintes. Obrigado, Pedrão. Obrigado, Samuca. Obrigado vocês que me prestigiaram. Grande beijo na mente e no coração. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. E eles estão. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir na Mundial. Programa Caminhos da Consciência. Apresentação: Newton Schutz.